Primeira curva mostrando a quantidade de casos novos na cidade de São Paulo. Desde o dia 24 de junho, a cidade tem índices menores do que 1, quando comparados os últimos 7 dias em relação aos 7 dias anteriores, o que significa que desde esse período a gente vem reduzindo a quantidade de novos casos na cidade, inclusive mesmo com uma ampliação de testagens feitas pela Prefeitura, pelo Estado e pela iniciativa privada. Próximo. Aqui as duas curvas relacionadas às novas internações. A primeira delas, a curva amarela, que mostra a quantidade de casos nos últimos 7 dias relacionados aos 7 dias anteriores. Desde o início de junho, a gente tem dados menores do que 1, o que já faria que a cidade, neste critério, entre na fase verde. Se desde junho nós temos índices menores do que 1, isso significa, e é depois corroborado pela própria curva roxa, que mostra a quantidade de casos de internações por 100 mil habitantes. É exatamente o momento em que, a partir do ponto maior da curva roxa, você começa a ter uma redução da quantidade de novas internações e desde do início de agosto a cidade já está abaixo das 40 internações por 100 mil habitantes, já dentro, portanto, da fase verde para esse indicador. Finalmente, em relação ao número de óbitos, a cidade, desde junho, a curva amarela vai tangenciando essa faixa, que é a faixa relacionada à fase verde, às vezes dentro da fase verde, às vezes um pouco fora, mas desde junho a gente tem uma redução na quantidade de óbitos na cidade de São Paulo, isso também demonstrado pela própria curva roxa, que mostra que a partir de junho, quando nós tivemos um pico na cidade de São Paulo, a gente vem reduzindo a quantidade de óbitos por 100 mil habitantes e agora, nos últimos dias de agosto, a gente começa a entrar na banda verde, que é a quantidade de menos de 5 óbitos por 100 mil habitantes. Lembrando que aqui a cidade a gente trata com indicadores relacionados à data de ocorrência, que para a vigilância sanitária do município traduz melhor a evolução da pandemia. Considerando todos os 5 indicadores que o governo do Estado de São Paulo leva em consideração para analisar em que região, em que fase uma região ou o município de São Paulo se encontra, a expectativa da Prefeitura de São Paulo é que a gente esteja com os 5 indicadores podendo ser classificado na fase verde entre o dia 20 de setembro e 10 de outubro. Então, hoje a gente trabalha com a projeção entre os últimos dias de setembro e os primeiros dias de outubro, para que todos os indicadores estejam todos dentro da faixa verde, com a tranquilidade de podermos avançar na flexibilização, lembrando inclusive, próxima, que a cidade continua em quarentena e a gente reforça aqui a solicitação para que as pessoas continuem a evitar a aglomeração, continuem a utilizar a máscara. É isso que tem ajudado a cidade a melhorar a cada dia os seus índices. Muito obrigado.